Prosseguindo em nossa reflexão na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente chega hoje ao capítulo 4, dos versos 7 até o 18. Bom, já sabemos que surgem na comunidade de Corinto pregadores cristãos vindos de fora, com cartas de recomendação de outras comunidades, afirmando serem apóstolos e ministros de Cristo. Esses missionários gabam-se de sua descendência israelita, desprezam Paulo, sua pregação e até colocam em xeque o seu ministério apostólico. Afirmam ainda que Paulo não é verdadeiro apóstolo porque não teve visões divinas, não tem poder de fazer milagres e não há nele manifestações poderosas do Espírito. Mas, pelo contrário, eles dizem que Paulo fala mal, é fraco e humilde e é corajoso somente quando ausente nas cartas. Por isso, exatamente, é que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, defendendo o seu ministério apostólico e também combatendo os falsos apóstolos na firme esperança de que a comunidade irá ouvir os seus conselhos e vai permanecer fiel à sua pregação, ao evangelho da graça. Paulo afirma não ser o mercador da palavra de Deus que precise recomendar-se a si mesmo. Tudo que ele é provém de Deus, inclusive o seu ministério apostólico, o qual ele exerce com extrema sinceridade. Então é nesse contexto que está hoje o nosso texto, nossa perícope de hoje. Nele propõe perceber de onde vem a coragem de Paulo e por que ele sofre, mas não desanima. Para isso, vamos considerar duas verdades. A primeira verdade: Paulo reconhece a sua fragilidade. Essa verdade fica evidente quando Paulo escreve: esse tesouro nós o levamos em vaso de barro, para que todos reconheçam que esse incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa. Paulo continua desenvolvendo essa perspectiva quando declara: somos atribulados por todos os lados, mas não desanimados. Somos postos em extrema dificuldade, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Sem cessar e por toda parte levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Bom, de fato, embora estejamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Desse modo, em nós trabalha a morte e em vocês a vida. É o que declara Paulo. Paulo afirma que a sua limitação humana evidente serve para mostrar que o poder pertence a Deus e que ele é apenas um servo dos coríntios. Mas ao invés de tal coisa ser evidência de fraqueza ou inautenticidade do seu ministério, na verdade, o autenticava. Paulo reconhece as suas limitações, fragilidades inerentes ao ser humano. E aí o apóstolo mostra, em poucas palavras, o caminho do proclamador do evangelho. Se Jesus é o Senhor da comunidade, o único modo autêntico de ser e de agir é, portanto, o serviço. Quanto a nós mesmos, é como servos de vocês que nos apresentamos por causa de Jesus, declara o apóstolo. O serviço à comunidade por causa do Senhor Jesus mostra que o poder do apóstolo não está no prestígio, no brilho das palavras e na sedução da propaganda. Ao contrário disso, reside nas situações da fraqueza, humilhação, perseguição, numa palavra, nas situações de morte que o apóstolo Paulo enfrenta.
pois é aí que Deus mostra todo o seu poder. Não há super-homens, mas mesmo assim muitos ainda se consideram superiores e não reconhecem a graça, a misericórdia sem limites de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. Deus simplesmente nos escolhe como recipientes da sua graça. Não há mérito para essa escolha, é graça. O tesouro é, sem dúvida, o evangelho da graça, da glória de Deus e os efeitos da nova aliança. O tesouro é o que foi dito no versículo anterior: conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo. O tesouro precioso está escondido em vasos de barro. É acentuada a contradição que existe entre o recipiente e o seu conteúdo. Vasos de barro são frágeis e têm muito pouco valor. Eles não deixam entrever a preciosidade do seu conteúdo. E essa situação Paulo experimenta em sua própria vida de apóstolo. Paulo desconstrói aqui o argumento de superioridade dos seus opositores. Bom, maior que todos é a mensagem do Evangelho. Somos todos frágeis, vasos de barro, que pela graça Deus escolhe para conhecer a mensagem libertária da lógica má, excludente, meritocrática desse mundo. Mensagem que nos transporta para o reino de amor, de acolhimento, de regeneração, de igualdade, fraternidade, sem legalismo ou jugo, e sim ensinamentos à doação e entrega para que a graça se multiplique na vida de muitos. A segunda verdade: pela graça, Paulo não desanima. Olha, a vida de Paulo parece frustração e fracasso diante do êxito que os novos mestres conseguem. Mas o prestígio fácil não é sinal de evangelho autêntico. O evangelho autêntico da graça para todos, do amor e acolhida, da abnegação e serviço para que a graça se multiplique na vida de muitos, da mensagem que vai à contramão da lógica má desse mundo, que não busca a glória própria, nem poder ou prestígio, mas o evangelho que milita contra os instintos egoístas. Esse evangelho provoca sempre conflitos e perseguições, fazendo que a testemunha participe do caminho de Jesus em direção à morte, à doação de vida, e à ressurreição, à geração de vida. E um primeiro aspecto dessa ressurreição, ela já se manifesta no testemunho vivo da comunidade, que foi gerada pelo testemunho do apóstolo, cuja fraqueza humana se torna instrumento da força de Deus. Lemos 4 pares de termos que mostram como na fraqueza e impotência do apóstolo, Deus manifesta o seu poder. Apesar de toda tribulação, desorientação e perseguição, o apóstolo é conservado em vida. Paulo afirma viver constantemente no limite do fracasso. Os termos empregados mostram que o sofrimento interno e externo chegava ao limite humano do suportável, ao mesmo tempo em que reforçam que o poder é completamente de Deus. O texto enfatiza as diversas tribulações enfrentadas pelo apóstolo. E aí, nessa lista, a gente pode notar adversidades externas, perseguição e outras, e adversidades internas também, ligadas aos relacionamentos comunitários. Paulo, com esses contrastes, deseja sublinhar a importância de avaliar, de considerar o sofrimento e os desafios da missão à luz do ministério da morte e ressurreição de Jesus e da participação nesse ministério. Quem vive na iminência de perder a vida por Jesus encontra vida em Jesus. E, por outro lado, essa iminência de morte produz vida para os coríntios.
Portanto, nesse caso, o sofrimento traz vida para quem sofre e para aqueles por quem se sofre. Paulo visava, no seu momento presente, o bem dos seus filhos na fé em Corinto, o que implicaria na multiplicação da graça e dos agradecimentos para a glória de Deus. A gente pode perguntar, será que não há uma contradição entre o glorioso ministério do apóstolo, que leva a mensagem de salvação aos povos, e a sua vida caracterizada por sofrimento, fraqueza, dor, tribulação, perseguição e desprezo? Não é de se esperar que um verdadeiro enviado de Deus saiba se impor perante o povo por meio de sinais milagrosos e argumentos convincentes? Aos que esperavam que Deus se manifestasse poderosamente na pessoa do seu enviado, Paulo contrapõe a mensagem da cruz de Cristo. Paulo sofre porque não se amolda à lógica má desse mundo que estratifica, desqualifica, julga, condena, ostenta e insta à busca de interesses próprios, glória, prestígio, enquanto a proclamação da graça para todos fica abortada. Paulo vive em contínua situação de morte, atribulado, colocado contra a parede, perseguido e jogado no chão. São formas como ele sente e descreve essa situação. Contudo, sente-se cheio de coragem. Ele afirma que não desanima, que nenhum obstáculo é insuperável, que não se sente abandonado na perseguição, muito menos aniquilado quando o derrubam e lhe põem ali a faca na garganta. Portanto, a coragem de Paulo, meus irmãos, estava em que, ainda que tivesse que experimentar no corpo o desgaste e sofrimento na vida pelo Evangelho, pelo amor, pela mensagem de que a graça é para todos, experimentava também a renovação interior. Essa coragem estava firmada na convicção de que tais sofrimentos são superados por uma glória eterna a ser experimentada, pois tudo o que está ao alcance dos olhos é passageiro, mas o que só pode ser visto pela fé é que é eterno. A vida encerrada no sofrimento, Paulo não a tem para si, mas como vida para a comunidade. O sofrer e morrer do apóstolo traz a edificação da comunidade. Então, a fragilidade, a própria condição humana, é representada pela imagem do homem exterior e pelo vaso de argila. E o homem interior é aquele conduzido pelo Espírito e que vive num processo de configuração a Cristo até a comunhão definitiva com Deus na ressurreição. Que nós todos sejamos como Paulo, proclamadores do Evangelho da graça para todos, que suportemos com coragem os sofrimentos de anunciar a mensagem do amor, que vai à contramão da ganância e do egoísmo. E que o nosso maior poder seja o servir, no reconhecimento de que em nossa fragilidade manifesta-se o poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe e superabunde essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas nesse dia. Que a graça esteja com você.